Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 5 de abril de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua casa, sobre a sua vida, seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com grande alegria no programa de hoje o pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, a pastora Leia Mendonça, a nossa Leinha, cantora da nossa MK Music, pastor auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, o pastor Hélio André, da Igreja Batista Nova Filadélfia do Grande Rio, pastor César Melo, da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim, e o querido Delino Marçal, cantor da MK Music e membro da Assembleia de Deus Ministério Madureira, no campo de Campinas, em Goiânia, na nossa querida capital do estado de Goiás. Todo mundo já aqui no nosso estúdio, preparado para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje. Uma querida ouvinte nos conta que a pastora contou que durante uma oração na casa de uma pessoa, um demônio entrou nela. É o relato de uma ouvinte que fala que a pastora contou para ela que estava na casa de uma pessoa orando. Você imagina, deve ter sido uma oração de libertação, né? Aquele momento especialíssimo. Aí um demônio entrou nela. Aí o ouvinte tá falando que uma pessoa convertida pode ficar possessa, e aí amplia. Uma pastora pode ficar, e vai pastor ou pastor, vai todo mundo no mesmo barco aqui, né? E o projeto de lei para dar fim às vistorias veiculares, você é a favor ou você é contrário? Tá mais seguro ou tá mais inseguro com esse assunto? Uma incrível explosão de gás deixa mortos na zona norte do Rio, e esse é um caso do dia de hoje. Todo mundo acompanhando esse episódio que envolve gás, que essa é a grande suspeita. Nós vamos conversar sobre esse assunto com os nossos debatedores. Eu não sei se você deixa aí na sua casa fogão aceso e esquece, vai ver um negócio na televisão, quando você volta tá lá o gás aberto. Já te aconteceu isso aí ou não? Quero ver sua opinião e a sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Brasileiros buscam educação financeira e muita gente está buscando exatamente isso, melhor administração dos recursos. Você sabe administrar o seu dinheiro ou sinceramente você é um gastão? Quero ouvir sua opinião e a sua participação. É agora, aqui no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Leinha Mendonça, nossa querida pastora Leinha Mendonça, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Debate 93, Leinha. Não é a primeira vez que as pessoas perguntam sobre a possibilidade de um cristão, sabe o que é, né, Leinha? Um cristão. Nascido de novo. Nascido de novo, ele ficar possesso. A coisa complica quando o ouvinte diz que quem ficou possessa foi a pastora. E eu quero ouvir a sua opinião inicialmente. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia para todos os nossos ouvintes. Um tema, assim, muito complicado, porque a gente vai ter que analisar este assunto por duas vertentes. A primeira há um versículo, aliás, vários versículos, e eu escolhi esse, que é 1 João 5,18, que diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que é gerado de Deus, não vive pecando e o maligno não lhe toca. Eu tenho plena convicção de que uma pessoa que
se converteu, tem buscado a regeneração, tem vivido a prática do novo nascimento, tem procurado não pecar, não viver na prática do pecado, tentando agradar o Senhor, essa pessoa, ela não pode ser possuída por Satanás, porque o corpo dessa pessoa, a alma dessa pessoa, o espírito dessa pessoa tem dono, né? Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Agora, uma pastora, principalmente, jamais vai ser possuído por Satanás, a menos que seja uma dessas pessoas que se autodenomina pastor. Essas pessoas que abrem uma portinha aqui, outra ali, não tem de repente uma convenção para acompanhar essa pessoa. Ou seja, hoje nós estamos vivendo um evangelho muito faz de conta. O evangelho se tornou assim uma fonte de renda. Então muitas pessoas às vezes estão no púlpito com o nome de pastor, mas nem Deus conhece essa pessoa. Ô pastor Hélio André, bom dia, querido, bem-vindo. O senhor concorda com o que disse a querida Leinha? Bom dia, JR, bom dia aos amados ouvintes, sempre ligados na melhor. É um prazer muito grande estar aqui ladeado por pessoas tão assim maravilhosas, servos de Deus. Eu quero dizer que não existe sublocação no reino de Deus. Não é? A casa que é habitada pelo Espírito Santo, verdadeiramente, aqui nós estamos falando de crentes conversos, crentes que de fato receberam o Cristo, crentes que se curvaram ao senhorio de Jesus e portanto passam a ser templos do Espírito Santo, o sacerdócio universal muito predito na palavra de Deus, quando o véu foi rasgado de alto a baixo, e agora nós nos reunimos sim em prédios para adorar o Senhor, mas nós somos o verdadeiro local onde Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De modo que esses que de fato são verdadeiros servos de Deus, jamais, em tempo algum, em circunstância alguma, poderão ser subhabitados por um outro espírito. A casa, quando é de Deus e é do Espírito Santo, não caberá mais nenhum outro espírito. O diabo, ele pode agir na vida de uma pessoa de 4 maneiras. A primeira é possessão. A segunda é sujeição, quando ele sugestiona. A terceira é opressão, quando ele de fora para dentro oprime. Quando ele sugestiona a mente e quando ele possui o corpo. Perdão, essas 3 maneiras, então, são as maneiras pelas quais, e a mente, o uso da mente também, as quais o diabo vai usar. Agora, um servo de Deus, reconhecidamente cristão, não estou falando crente e nem membro de igreja, cristão, poderá ser habitado por 2 espíritos ao mesmo tempo. O querido pastor José Derivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo. Um de nossos ouvintes diz aqui, eu entendo que se o Espírito Santo habita em nós, não há espaço para demônio. Aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro não fica endemoniado, ainda mais se tratando de uma autoridade espiritual. E ele conclui com a seguinte expressão: tem algo errado aí. Olha, bom dia, bom dia para os nossos ouvintes. Que tem algo errado? Tem. Agora, a questão é o seguinte, nós temos que analisar o fenômeno, o que está acontecendo, o que a nossa ouvinte relata e o que os nossos ouvintes veem no dia a dia. O que acontece? Todos nós conhecemos e dizemos, não há caso de possessão de crente no Novo Testamento. Realmente, não há caso de possessão. Agora, também, não existe uma palavra grega para possessão como nós conhecemos hoje, que seria o quê? Como nós poderíamos nominar? O domínio de uma entidade no centro da fala, tendo o controle psicossomático total. Então não existe isso aí. Agora, o que nós temos que saber é que o Espírito Santo habita dentro de nós. Habita dentro de nós. Como nós podemos entender isso? Você pode entender, vamos dizer assim, você faz uma esfera com um monte de círculos e no centro estaria o Espírito Santo. E como é que o mundo espiritual atua? O mundo espiritual atua com energia magnética, induzindo. Então ele vai chegar a um determinado ponto. O que é que vai dar maior ou menor permeabilidade a essa energia que vem de fora? É a maior ou menor intensidade da ação do Espírito Santo dentro da pessoa. Esta maior ou menor intensidade de ação do Espírito Santo é determinada pela permeabilidade que o indivíduo dá ao Espírito Santo. Então,
o que vai acontecer? Nós vamos ver pessoas que elas são superficialmente oprimidas, influenciadas, vamos dizer assim, por indução do mundo espiritual. E existem pessoas que elas estão livres desta indução. Nada toca elas. Agora, nós temos que lembrar que no momento que uma pessoa, vamos dizer assim, provocar alguma enfermidade na alma dela, seja por um medo forte, uma mágoa ou uma raiva, nesse momento, ela está violentando a alma dela. E neste momento, o mundo espiritual avança. É simples, cientificamente. Você coloca 2 campos magnéticos, diminui um, o outro invade. Então é o que nós temos que entender. Eu sei que é complicado nós darmos explicações assim, mas para muita gente que está nos ouvindo, de repente entende melhor assim. Pelo menos a partir daí, vamos dizer, nós não estamos dando uma explicação tipo receita de bolo. Não, você vai entender a partir de agora como é que pode a pessoa ser oprimida. Agora vem o final. E a pessoa pode ser possuída no centro da fala, que é o que nós chamamos de possessão. Olha, nesse caso aí, lamentavelmente, não pode. Aí você diz, mas a pessoa é crente, eu conheci a pessoa, mas ela teve algum momento na vida dela que ela jogou isso para o alto. Então, eu, vamos dizer assim, não sou adepto de predestinação e não tendo, vamos dizer assim, essa mentalidade de predestinação, então não tem também a questão da providência divina. Então, não em um determinado momento, a pessoa ou não era salva, ou a pessoa era salva e deixou alguma coisa entrar. Um medo forte, uma mágoa forte, e deixou aquilo continuar. Aí o que vai acontecer? Vai esvair. Pastor César Belo, queremos ouvir também a sua opinião sobre esse assunto. O Novo Testamento registra diversos episódios em que existem pessoas endemoniadas. Um deles, talvez o mais conhecido episódio, seja o episódio do Gadareno, ou em algumas versões chamadas de Gesareno, em razão da região de Gesar ou de Gadara, ali próximo ao Mar da Galileia, naquela região. Muito bem. Esse episódio está registrado, evidentemente trata-se de um espírito imundo, é o que diz a Bíblia, uma pessoa que não tinha um evangelho, que depois foi encontrada por Jesus Cristo, e exatamente essa expressão, ele não procurou a Cristo, quem procurou foi Cristo, Cristo foi quem o procurou e o alcançou. Até aqui nós temos ouvido pelo menos algumas ideias básicas importantes, a ideia de que se tem um Espírito Santo não pode ter outro espírito que não seja santo. Vamos chamar esse outro espírito de espírito imundo, para usar uma expressão bíblica. Se tem o Espírito Santo, não tem o espírito imundo. Se os dois podem coabitar, é a primeira pergunta. A segunda é, não podem. E se não podem, existe uma possessão, por quê? Porque o Espírito Santo saiu, então aí é uma outra linha para identificar se o Espírito Santo sai, depois ele volta, se entra e volta, ou se depois que ele entra ninguém mais tira, porque ele assumiu aquele espaço que ali estava, não é? E a terceira e última coisa é essa ideia de que não, essa pessoa nunca foi convertida. É uma pessoa que estava ali, como qualquer um pode estar, utilizando-se dos recursos que nós todos temos, do discurso, mas não vivendo na prática a transformação que o evangelho produz dentro. Que pensa o senhor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, querido pastor J.R. Vargas, colegas debatedores, amados ouvintes. Penso o seguinte, me permita divergir em alguns pontos de alguns colegas aqui. Tudo, a meu ver, vai no campo da legalidade. Muito embora não haja casos de possessões no Antigo Testamento, mas eu quero dizer que Saul era uma pessoa que estava muito bem suscetível a ser possuído por isso, pelas atitudes que ele tinha com relação ao seu reinado, com relação a Davi. No Novo Testamento nós temos Judas Iscariotes. Eu penso que existem pessoas que elas estão simplesmente endemoniadas, mas não se manifestam. Existem coisas que são literalmente incubadas. É óbvio, se nós entendermos que o crente ele tem um Espírito Santo, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, portanto aquele que destruir o corpo eu destruirei, diz o Senhor. Mas Paulo também diz, falando de Jesus, nós temos a mente de Cristo. Quem não tem a mente de Cristo, esse tal não é dele. Se nós pararmos para pensar bem, o mundo hoje gira em torno de comportamento. Qual é o comportamento do crente? Por que existem cristãos que estão há 20, 30 anos na igreja e eles simplesmente não conseguem parar de mentir, parar de dissimular,
parar de caluniar, enfim. Então eu penso o seguinte, a partir do momento em que uma pessoa, ela mesma narra na sua carta, dizendo que essa líder falou isso, penso que se a própria pastora falou, se isso é fato e é verdade, é óbvio, na minha opinião, creio que ela estava sim. Existem pessoas que se der legalidade. Se nós entrarmos aqui, por exemplo, no campo da psicologia, eu sou psicólogo, mas eu não quero analisar como psicólogo, que aí eu vou estar mostrando uma questão de comportamento, de afeto, transtornos aos montes. Mas estamos falando no campo teológico, na questão da demoniologia. A pessoa pode estar possessa? Essa é a pergunta. O crente pode estar possesso, sim ou não? Eu digo que sim. Delino Marçal, muito bom dia, bem-vindo aqui, querido, ao nosso debate 93 de hoje, um privilégio tê-lo aqui conosco. O tema é um tema quente e é um privilégio tê-lo aqui, porque estamos certos que seremos edificados também pela sua palavra e pela sua opinião. Bom dia, bem-vindo, queremos ouvi-lo sobre esse tema. Bom dia a todos os ouvintes da Melhor do Brasil. Quero agradecer aos amigos aqui. Eu creio que todos foram felizes, né, em sua colocação. Eu vou dizer, eu sou filho de pastor, né, de pastora, e quantas vezes eu já me deparei com pessoas que se diziam ser cristãs, né, e de repente uma brecha, uma legalidade acabou passando por uma circunstância igual a essa, né? Eu tive agora numa igreja, e no final dessa igreja, no final do culto, melhor dizendo, um rapaz me procurou. Aí ele falou: olha, eu estava passando na porta da igreja e eu não aguentei, estava muito bonito os louvores, a palavra, e eu entrei. Eu sou filho de pastora, eu sou filho de pastor. Já fui líder de jovens, já fui líder de tudo que você pensar na igreja. E hoje eu estou morando na rua. Perdi tudo. E aí ele falou: rapaz, você é pastor? Ele falou: sou pastor, consagrado. Falou ainda eu não vou citar o nome por uma questão de ética. Mas eu perguntei: mas como uma pessoa pode chegar a esse ponto? E aí, enquanto eu falava com ele mesmo falou comigo: eu dei legalidade. Então, a pastora foi muito feliz, a pastora Léa, enquanto ela dizia sobre a questão uma vez que a pessoa confessa Jesus como Senhor da sua vida e permite que Deus habite nela, né? Como que pode acontecer uma coisa dessa, né? Eu acredito, o pastor também foi feliz em dizer que a legalidade, ou seja, a brecha, né? E pelo fato também de hoje, né, tantas pessoas que falam: poxa, eu sou pastor. Você fala: irmão, quem te consagrou? Aí não tem uma resposta, né? Então acho que é por aí. Eu não vou afirmar aqui com todas as palavras, que é uma opinião que eu tenho. Eu acredito que no caso dessa irmã, dessa pastora, né, eu creio que pode ter acontecido por meio de uma legalidade. Quero continuar ouvindo aqui os companheiros sobre esse assunto, ressaltando aqui para os nossos ouvintes que, embora haja divergência e ela é importante, ela não diminui nada a opinião do outro, aquele que está sendo questionado aqui quanto aos seus posicionamentos, você observe bem a tranquilidade, a serenidade de cada um e o respeito. Numa época de histeria coletiva, onde a pessoa ou é A ou é B, ou é isso ou é aquilo, e se A está contra B, B não presta, se B está contra A, não presta. Nós estamos tendo aqui uma aula de como nós podemos dialogar, nós podemos discordar e quem sabe ainda ao final vamos encontrar um consenso. Pode ser, pode não ser. Vamos continuar ouvindo aqui os companheiros, vamos aqui, os microfones continuam abertos aqui para que vocês tragam seus posicionamentos agora, já tendo ouvido. Um já ouviu o outro, né? Já tendo ouvido o outro, não tem surpresa mais sobre a opinião. Podem falar. Eu acho que a colocação do Espírito Santo como um centro de energia que parte de dentro para fora é a ideia da imanência, que é a essência e não a pessoa, que é a essência e não a parte. Me causa dificuldade em pensar
que o Todo-Poderoso, depois que habita uma pessoa, que compra ela com o sangue, que a redime, que a restaura, que faz ela propriedade exclusiva de um Deus vivo, permita que o diabo, com a força que supostamente ele possa ter, mais que o soberano, entre na pessoa. Então a decisão é, quando o Espírito Santo mora num crente, e ela então dá a tal da brecha, o diabo expulsa o Espírito Santo, é isso que nós estamos ouvindo aqui? A pergunta é essa: quem é que manda? Quem é que pode? Quem é que é o soberano? Quem tem mais poder? Quem é que chega e tem que ir embora? Ou quem é que está e tem que ir embora porque alguém que chegou? Na verdade, nós vimos que quando Jesus chegou em Gadara, mais de 2.000 demônios tiveram que ir embora. A frase foi dita: já vieste aqui nos importunar antes do tempo? Porque eles falavam no final do tempo, né? Do julgamento, da condenação. Fica muito difícil para mim, teologicamente, pensar que uma pessoa, e aí eu estou falando de cristão, não importa título não coloca ninguém no céu, pode ser presbítero, pastor, diácono, líder do juventude, o título não interfere na vida relacional com Deus, né? Aí a pastora, por que a pastora? A pastora tem uma unção mais especial, ela tem uma salvação mais especial, ela tem um caminho mais especial? Não, a pastora é uma cristã que tem sim uma delegação de autoridade no governo da igreja, diferenciada dos membros, mas que ela não é mais salva ou menos salva do que qualquer outro cristão. O Espírito Santo que estará numa pastora estará num crente comum, estará em qualquer outro cristão. Então, assim, para mim é muito difícil entender que alojado o Espírito Santo dentro de uma pessoa será expulso por um espírito maligno, porque ele não vai habitar. O que é santo não habita com profano. O que é limpo não habita com imundo. A luz não habita com as trevas. Então, alguma coisa vai acontecer para que essa pessoa fique possessa. Há outro campo, há outra alma, há outro espírito dentro do mesmo indivíduo, porque só assim, havendo duas casas dentro de uma mesma pessoa, que poderá, supostamente, haver uma casa alocada pelo Espírito Santo e uma casa alocada por demônios. Eu não consigo entender. Olha, eu estou ouvindo aqui a postura do pastor César, do pastor Derivaldo, do pastor Hélio, do nosso querido Adelino. E para a gente ver como é que hoje em dia as pessoas estão muito envolvidas com emoção. Tem muita gente dentro da igreja que veio para Jesus por emoção. Porque eu não posso acreditar, gente, que uma pessoa que se converteu, o caráter de Cristo está sendo gerado nela. O homem é nascido de Deus, da água e do Espírito. É uma obra de regeneração, ou seja, o homem velho morre e um novo renasce à luz da palavra, da relação, do envolvimento com Deus. E essa pessoa, por alguma coisa que ela cometa de errado, vai dar legalidade para Satanás tirar o Espírito Santo e possuir essa pessoa. É muito forte a gente afirmar uma coisa dessa, sabe? A gente fica até meio perdido entre pode ser possesso ou não pode. Irmão, eu vou permanecer dizendo sempre, eu não posso acreditar que um nascido de Deus possa ser tocado, que dirá possuído. Então eu sei que eu vou chocar algumas correntes teológicas, eu sei, porque cada um pensa de um jeito. Tem aquele que é o arminiano, que perde salvação, tem aquele que é o calvino, que não perde salvação, mas escuta bem isso daqui, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e foram feitos participantes do Espírito Santo e deste modo provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo vindouro e caíram e sejam outra vez renovados para o arrependimento, quer dizer, começar tudo de novo. Eu penso totalmente diferente. Eu acho que a obra do Espírito Santo, ele começa e vai aperfeiçoando. Eu não acredito que a obra do Espírito Santo é a minha maneira de pensar, sabe? Eu não sou calvinista, eu não sou arminiano. Eu acho que eu estou no meio dos dois aí, porque eu não gosto dos extremos. Eu acho que a gente tem que ter
flexibilidade. Então eu penso que quem experimentou o Espírito Santo, tem relacionamento com esse Deus maravilhoso, vai ser possuído por Satanás. Prefiro crer mesmo que essa pessoa está na base da emoção e não da conversão. Vamos, só lembrar uma coisa aqui, irmão, é o seguinte, da década de 80 para cá, aqui no Brasil, nós começamos a ter um vento gnóstico no cristianismo. E começou a se polarizar muito o cristianismo. De um lado Deus, do outro lado os demônios. Nós temos que lembrar que ninguém toca na nossa salvação e ninguém abre brechas em nós, e o mundo espiritual não avança sobre ninguém. O indivíduo é que peca e ele violenta a alma dele. E uma vez a alma dele violentada e enfermada, ela é facilmente alvejada pelo mundo espiritual. O mundo espiritual não vem sobre a pessoa com força, não. Ele vem, por exemplo, por amalgamação. Encosta e é atraído e vai. Então não existe essa mentalidade que as batalhas espirituais criaram. Não, Deus de um lado, o diabo do outro, o diabo tem poder. Irmão, não existe essa mentalidade. Isso, o gnosticismo tentou no princípio fazer isso no cristianismo, e da década de 80 para cá, aqui no Brasil, isso tornou-se muito forte, principalmente depois de alguns livros traduzidos lá dos Estados Unidos, de alguém que teve umas lutas contra pessoas possessas e tal, aí veio aqui no Brasil e criou-se essa mentalidade. As pessoas são sensacionalistas, gostam dessas coisas, enfim, houve um vento gnóstico muito forte aqui no Brasil, e hoje se tem essa mentalidade. Eu dou lugar ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai amalgamando progressivamente todas as dimensões do meu psiquismo. Eu fecho as portas do meu interior, de dentro para fora ou de fora para dentro. Eu vou fechando e eu vou simplesmente circunscrevendo ao Espírito Santo a um certo domínio pequeno do meu ser. Eu, vamos dizer assim, eu tenho tanto por cento de Cristo como expressão existencial, ou eu tenho mais ou menos expressão existencial. Depende das aberturas que eu der no meu psiquismo. Agora, o mundo espiritual não vai chegar e me violentar. Eu é que violento a minha alma, como diz em Provérbios. A sabedoria diz, que é a sabedoria ali, lembrando, é a mesma coisa que no Novo Testamento, o Logos. Então, a sabedoria lhe diz: quem peca contra mim violenta a sua própria alma. O mundo espiritual não violenta ninguém. Nós é que nos violentamos. Muito bem. A minha colocação com relação a isso, eu insisto num ponto. É óbvio que, se a gente parar para analisar, o crente, ele tem o Espírito de Deus, e é impossível habitar um outro espírito, já que ele tem um Espírito de Deus. Muito bem. Porém, é bom lembrar aquilo que Jesus falou: nem todo o que me diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Ora, estar com a Bíblia na mão não significa dizer que está salvo, tá? E nem convertido. Existem muitas. O crente fiel, submisso, verdadeiro, de Mateus 24:14, disse Jesus: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É uma coisa. Renúncia, vida de submissão é uma outra coisa. Por exemplo, Paulo diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é para o crente convertido que obedece. Entretanto, nós não podemos afirmar que todas as pessoas que detêm a Bíblia na mão vão dizer que ela está salva, e vamos dizer também que ela pode estar suscetível a ficar possessa, sim, porque é uma pessoa que, apesar de estar na igreja, mas não é convertida. Vamos ver se estamos num consenso aqui, companheiros. Se todos vocês concordam com 1 João capítulo 5, versículo 18, e com a interpretação que vai ser dada aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O texto de 1 João capítulo 5, 18 e 19, já lembrado aqui à mesa hoje, ele aponta para a impossibilidade do toque daquele que é nascido de Deus. Ouvimos aqui
que existem pessoas que podem estar na igreja, veteranos de igreja, mas que nunca tiveram encontro real com Jesus Cristo. Sabemos até, pelo relato que Jesus Cristo faz, que muitos deles, no último dia, vão afirmar: em teu nome eu fiz milagres. Em teu nome eu expulsei demônios. Maravilha. E Jesus vai dizer uma palavra que é muito dura: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito de meu Pai. Então, temos aqui um consenso quanto a este aspecto, que uma pessoa, vamos ver se temos, uma pessoa nascida de Deus, não vamos questionar se o cara é mais novo na fé, mais velho, é nascido de Deus, quer dizer, convertido de verdade. Gerado por Deus. Ok? Podemos entender, estamos juntos aqui, né, nessa etapa, quer dizer, um convertido, não é possível que um convertido seja possesso. Estão todos de acordo? Muito bem. A segunda etapa é que podem acontecer pelo menos duas coisas. Uma, não é convertido, e a segunda, não é possessão. Que aí existem outras coisas que podem acontecer, sugestões das mais diversas, até gente carente, abessa, que gosta de uma encenação para ser o centro das atenções, e vocês todos já viram isso, já vimos isso, já aconteceu. Estão de acordo aqui, companheiros? É isso mesmo? Então eu quero dizer para os nossos ouvintes que, pela graça maravilhosa do nosso Deus e Pai, uma vez mais chegamos a um consenso no nosso debate 93 de hoje, o que sempre me alegra muito e traz ao meu coração a esperança de que, a despeito das nossas diferenças teológicas, todos nós podemos pensar a mesma coisa em determinados assuntos. Agora, naquilo que não for possível existir o consenso, que haja sempre o respeito, e é fundamental que ele esteja sempre presente no coração de todos nós. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, gente, o projeto de lei para dar fim às vistorias veiculares está aí, A padronização em todo o Brasil do licenciamento de carros é a justificativa para um projeto de lei que põe fim às vistorias físicas, aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O projeto cria um licenciamento eletrônico e os próprios proprietários serão responsáveis por informar se seus carros têm condições de circular com segurança. O Rio é um dos poucos estados que ainda exige que os motoristas levem seus carros para vistoria no Departamento de Trânsito do Estado. E tem muita gente tem história sobre esse assunto, hein? Olha o que tem gente que conta história, como é que foi, o que aconteceu. A pergunta é: você é a favor ou contra? Na sua opinião, os riscos de acidentes do trânsito podem aumentar em razão da ausência dessa vistoria física, né? Muitas pessoas emplacam seus veículos em estados vizinhos para se livrarem do processo. Você já fez isso? Não precisa responder todas aqui de uma vez, mas vamos respondendo aqui as perguntas aqui no nosso Debate 93 de hoje. E aí, quem vai começar? Leinha Mendonça, vamos lá, menina da mesa. Eu sou contra. Dirige muito bem. Eu dirijo muito bem, dá licença. Não, eu não falei 79, nada, eu falei pra você. Olha, e eu olhei pro. Tô na estrada há muito tempo, mas não estou rodada. Não dá é, licença. Não é sério. Eu olhei pro Sérgio. Mas eu dirijo desde 79, né? Dirijo muito bem, mas não sou a favor desse negócio de cada um faz a sua vistoria. Não, porque o Brasil, ele não tem essa cultura. Se fosse na Suíça, se fosse nos Estados Unidos, eu vou ser sincero, o pessoal lá tem mais fala com mais credibilidade. Olha, tem vários municípios, vários estados que não tem vistoria, é zero. Vistoria é zero. Paga taxa. Paga taxa. Pois é. Agora, o índice de acidente é muito grande, porque eu não acredito que alguém vai fazer um relatório e dizer assim: meu carro tá com carburador furado, meu freio não tá legal e eu não posso ir pra rua. Não vai ter. Olha, eu acho que impossível ser assim. Eu já disse isso hoje aqui, que acho que na prática é a taxa você paga. Paga a taxa? Taxa em dia? É isso aí. O camarada vai ser responsável na blitz. Afirmativo. Se ele cometeu um acidente e aquele acidente que ele cometeu foi por falha de um item de segurança, o Detran não vai ser penalizado. Quem vai ser responsável é ele. Então, não tem pra que vistoria. A vistoria não serve para escudar ninguém, para defender ninguém nesse caso. E nos estados onde não tem vistoria, como por exemplo, sou do Rio Grande do Norte, lá não tem vistoria. O número de acidentes é menor. São Paulo não tem? Não tem. A responsabilidade, a responsabilidade de um condutor de um veículo automotor é exclusivamente dele. Por incrível que pareça, eu sou a favor desse projeto.
Porque mesmo com fiscalização do Detran, do Detro, o que for, a gente percebe em alguns lugares vai se fazer vistoria, os problemas até que passam. Às vezes o camarada até paga alguma coisa para fazer passar. Então é responsabilidade total, porque carro é uma arma. Se você souber tratar, você vai fazer a coisa certa. Caso contrário, você vai só fazer bobagem. Eu penso que deve se olhar para a frota, né? Eu acho que um carro que sai da concessionária até 5 anos, ele está muito bem de uso, ele está muito bem para trafegar, para ser dirigido, para ser conduzido, dependendo do condutor, né, Leia? Se for. Aqui não cabe. Falou, né, Leia? Aqui não cabe se é homem ou mulher, é óbvio, nós não somos machistas, né? Por que o pastor Hélio falou, né, Leia? Me permita uma parte, pastor. Você vê que todos os homens são. Todos os homens aqui são contra a vistoria. Peraí, deixa eu terminar minha fala, então. Então deixa eu terminar minha fala. Eu acho que esses carros de 0 a 5 anos não necessitaria passar. Hoje é 2 anos só que não passa, né? Deveria estender até 5 anos. Agora, a frota do Brasil não é uma frota totalmente nova. E é óbvio que um carro com péssimo estado de conservação em todos os itens que lhe competece para estar trafegando, ele causa risco sim à população. Então eu penso que esses anos deveriam ser dilatados até 5 anos, de 0 a 5 anos, e depois sim você fazer a sua vistoria para dar segurança, né, no geral. O nosso ouvinte Gustavo está em Petrópolis dizendo: JR, a vistoria é muito superficial, não abrange itens principais de segurança, diz aqui a sua opinião, ouvinte. É triste, né? Então, primeiro eu quero falar pra Leia, viu, que eu não falei nada, tá, Leia? De maneira alguma, né, pastor? Nós não somos machistas nem um pouco. É isso aí. Mas eu sou de Goiânia, né? Lá não é obrigado, a questão não tem essa obrigatoriedade, mas na venda tem que fazer a vistoria. Agora, eu acho que o nosso país, por ser o país do jeitinho, eu acho que eu acho que o problema já tá na fonte. Essa questão do cara falar, não, fui fazer a vistoria, cheguei lá, o cara nem olha direito, então tá errado, né? Então tem que... Tem gente que olha. Né? O que eu tô ouvindo aqui dos ouvintes aqui pelo WhatsApp é que tem gente que não olha bem. Agora tem gente que olha bem. Entendeu? Tem gente que olha bem e não olha bem. Em todo lugar você vai ter o camarada que faz a fiscalização corretinha. E vai ter lá o pessoal que não faz, né, Delino? Eu já fui barrado por 2 lâmpadas do farol traseiro, né? Então, assim, uma lâmpada, R$10. Tive que sair, comprar, botar a lâmpada nova e entrar de novo. Quer dizer, tem pessoas que... Foi bem feito o negócio. Aí quando acontece isso, eu fico animado. Porque é o seguinte, é uma lâmpadazinha, o cara vai lá e tem que trocar, entrar na fila outra vez, fazer todo o processo de novo, pelo menos tem certeza que foi feito. E também a gente precisa pensar, alguns países, né, tem a cultura, é cultural. O cidadão compra um carro, né, e ele não fica com aquele carro mais de 2 anos. É cultural, você vai nos Estados Unidos é assim, né? Agora no Brasil não, gente. O cara compra o carro, ele casa com ele. Delino, então... E quem comprou o carro naquela mensalidade, quantas vezes que tinha mensalidade? 60, ainda tem, não. Entendeu? Não, é porque agora o pessoal não compra mais. A mensalidade ainda tem, só não tem o doido que compre mais, que acabou o dinheiro. Né? O cara fala, eu quero parcelar até a grande tribulação, então... vai passar com o carro. Na verdade, às vezes o carro já é a grande tribulação, né? O carro já é. O nosso IPVA é o mais caro que tem no Brasil, né? O mais caro que tem no Brasil é o nosso IPVA. A Leia está se manifestando no bom sentido. Pois não, Leia, pega o microfone e fala aí. Até a grande tribulação vai viver atribulado e atribulando todo mundo, né? Um tribuloso. Tá aí a Leia que é a favor da nossa vistoria, é a única a favor. A pessoa pode nunca bater, nunca causar nenhum problema, mas pode andar com aquela fumaça preta que um dia me deu uma raiva, sabe? Eu andando, eu não conseguia mais enxergar nada. O indivíduo andando a 20. Não estava incendiando o carro, não? Não, numa boa, ele parecia que estava passeando, sabe? Parecia até pastor Derivaldo, sabe? Anda devagar assim, o Derivaldo? Não, o carro do pastor Derivaldo, precisamos fazer uma vaquinha aqui pra poder... O carro do pastor Derivaldo solta fumaça ou o carro do pastor Derivaldo anda devagar? Anda 20. Fred Frickson. Ele tem aparência feia, mas
por dentro ela é muito bom. Meu Deus do céu, olha aí. Agora fica aqueles sentidos assim, né? Ele Muito bem. ele é um dos colecionadores que nós conhecemos, né? Tem a diferença de carro velho e carro antigo, né? Pode ser carro antigo, né, Delino? Eu acho, agora eu acho importante também ressaltar o seguinte, às vezes a pessoa vai lá fazer a vistoria, gente. A vistoria é diferente de você levar na assistência. Eu não sei como vocês falam aqui. Mas na revisão. Revisão. É porque tem gente que acha que vistoria é a mesma coisa. Não é. Né? O carro precisa da revisão. Mas porque... um completa o outro, né? Você vai na vistoria, você tem que fazer a revisão do carro. Até os 5 anos tem garantia, tem que fazer tudo. Tá, mas eu digo assim... É diferente mesmo, Delino. É diferente. São duas coisas diferentes. Eu digo assim, gente... A revisão é feita na concessionária ou numa oficina especializada e a vistoria no Detran. Justo. Agora eu falo assim, a pessoa quer ter o carro, porque ela falou a respeito de acidente, né? Eu acho que o acidente está mais associado à revisão, entendeu? Por exemplo, o cara tem um carro, por mais que seu carro tenha 10 anos, você vai viajar, você tem que fazer... Mas saiu uma estatística nova, agora recente, que diz o seguinte: a maioria dos acidentes que tem estrada, ou seja, estradas longas ou curtas, ou dentro de qualquer cidade, é por imprudência, por incrível que pareça. É por imprudência. Não é, até mesmo com relação à parte mecânica, elétrica, eletrônica, é mais por Esse assunto ainda vai ser bastante discutido. Nós temos hoje aqui também um outro tema bastante sofrido e difícil, uma explosão em uma tubulação de gás da SEG em um prédio na querida Fazenda Botafogo. Muitos dos nossos ouvintes nos acompanhando lá, uma região querida, uma região sofrida. Um grande abraço para todos vocês nos acompanhando aí. E isso aconteceu no final da madrugada de hoje. 5 pessoas mortas, entre elas uma criança. Até agora, pelos dados que nós temos, 13 pessoas feridas por conta da explosão. Vários apartamentos ficaram destruídos e, de acordo com os moradores, o cheiro de gás já era sentido desde o ano passado. Outros afirmaram aos bombeiros que a SEG vem fazendo obras de mudança nas tubulações. Bom, investigação vai ser feita para saber razão, origem, etc, etc. O que a gente já sabe é que nós temos aqui um prejuízo de vida que ninguém paga, não tem reparação. As pessoas mortas, as pessoas feridas são coisas que são irreparáveis e o problema ele está aí, talvez presente na casa de muita gente que está preparando o almoço agora. A SEG, ela é uma empresa que tem coparticipação com uma empresa da Espanha. A grande pergunta a se fazer é se o mesmo tratamento que se recebe no Brasil se recebe na Espanha. A mesma forma de cuidado que tem lá se tem aqui, né? O que a gente percebe muitas vezes quando uma empresa de outro país, né, e um país de primeiro mundo se instaura no Brasil, eles relaxam com todas as regras de segurança, né? A grande verdade é que as empresas nesse momento, elas deveriam não levar o seu aparato de advogado para causar um dano menor à empresa, porque o dano moral, né, ele vai ser discutido. Agora, o dano material, ele precisa ser imediatamente reparado. As famílias precisam ser assistidas, as suas vidas precisam voltar a serem normais no seu dia a dia, mas o que a gente vê é que um aparato de bons advogados e de representantes da comunicação, da mídia que representam essa empresa, vão para diminuir o dano da empresa e não o dano das pessoas. Infelizmente, não sei isso que está acontecendo, mas é que é muito comum, né? Olha a São Marcos que está aí, olha as pessoas que ainda não foram reparadas, as coisas que não foram feitas. Então, a pergunta é, o mesmo tratamento que é recebido lá fora, os brasileiros estão recebendo aqui? E aí você se depara com a seguinte questão: você já sentiu cheiro de gás, que assim, que dá a impressão que é vazamento na região onde você mora? Já te aconteceu isso? O que a pessoa fez? Porque tem gente que sente o cheiro, o que faz? Abre a casa. Entendeu? Tá entrando um cheiro de gás, ou de dentro ou de fora, abre a casa e tal, esquece o assunto, vida que segue, etc. Amanhã esse cheiro volta, né? Depois não se sabe exatamente qual é a origem. Quer dizer, como é que as pessoas reagem e como vocês acham que a pessoa deveria reagir a isso? Que conselho vocês dão a quem estiver vivenciando isso? Eu penso o seguinte, toda família convive com uma bomba dentro de casa, ou é um botijão ou é uma tubulação. O que tem que fazer nesse caso que o JR colocou? É o seguinte: a pessoa tem que tem que se precaver. Como diz o provérbio popular,
caldo de galinha, né? E prudência não faz mal a ninguém. A prudência diz o quê? Diz para você, quando se sentir o cheiro, automaticamente, uma coisa importante é não acender a luz. Já houve caso de explosão, que a pessoa sentiu o cheiro de gás, mas a primeira coisa que fazer foi acender a luz. Abrir as janelas, esperar um pouco, sair aquele cheiro para poder fazer. Agora, com relação à reparação, nós sabemos, desde aquele prédio da Barra que caiu até hoje, nenhuma das famílias foram indenizadas. E o tratamento, conforme o pastor fez uma colocação muito interessante, me fez lembrar a questão de como nós importamos as coisas. O que sobra, nós consumimos. E o que importa é o melhor. E eu vejo que essa questão de gás é uma coisa tão interessante que a pessoa precisa aprender a ter prudência. Até dentro de casa pode-se evitar uma série de situações, como é o caso que infelizmente aconteceu. Eu acho que a culpa foi de ambas as partes, tanto da SEG quanto da própria família, que não observou que havia cheiro. Aqui o nosso ouvinte Roberto está em Niterói dizendo aqui, esse problema do gás é o mesmo da vistoria, o órgão responsável não fiscaliza. Aí o resultado, diz ele, nós já sabemos qual é. Né? É o que diz aqui o nosso ouvinte, a quem eu quero agradecer pela sua opinião, participação aqui, mas quanta gente não já deixou na sua casa o gás ligado, entendeu? Às vezes o fogão aceso, com fogo aceso, botou ali uma panela, pegou outra coisa, lembrou o telefone, toca, a criança chora, entendeu? Corre ali, sabe, esses descuidos que eventualmente acontecem. Ferro de passar roupa ligado na tábua ou em cima de uma roupa, entendeu? E a pessoa sai de casa. Mas será que nesse caso, a gente não tem todos os dados, a família não ficou refém depois de ter pedido a assistência técnica e ela não ter chegado? Pode ter acontecido. Nós temos que pensar dessa forma também, não é? Um outro ouvinte relatando um fato, escutando a notícia, diz que existe ali em Copacabana um vazamento que há 15 dias a SEG não chega lá. Há 15 dias. Então nós temos essa demanda também que não é atendida e por causa disso o problema é agravado. Aqui o ouvinte dizendo no WhatsApp, falando sobre escapamento de gás, me bateu uma preocupação. Eu moro do lado de uma garagem de ônibus e de vez em quando abre um cheiro muito forte, fica às vezes o dia inteiro. Será que eu tenho que me preocupar? É lógico, né? Hein? Corre atrás disso aí, puxa alguém aí, reclama, denuncia e se posiciona, porque ficar esperando alguma coisa acontecer, né, pastor? Tem que fazer alguma coisa enquanto ele está vivo. Que quando houver uma explosão, não tem mais como ele fazer. Gente, vamos continuar aqui ouvindo a opinião dos nossos companheiros participando sobre esse assunto aqui no nosso debate de hoje, lembrando que o episódio de hoje é extremamente triste, complicado, sofrido, e a gente precisa realmente identificar aí as razões que levaram a tudo isso a acontecer e de fato muita gente acompanha, falando, falta amor, falta consciência, falta respeito, muitas vezes as instituições não nos respeitam, as concessionárias não nos respeitam, não nos trazem atenção em relação a esse assunto, quando as coisas são necessárias e importantes, nós somos abandonados, estamos aí à mercê de alguma pessoa que possa realizar alguma coisa. O fato é, toda concessionária, ela recebeu uma concessão que pode ser retirada dela, não sei se seja uma empresa comprada por outros, aí comprou, não tem jeito. Então vamos falar daquilo que a gente pode. Você tem luz dentro de casa, você tem gás dentro de casa, tem água dentro de casa, denuncia, reclama, manifesta, faz isso diretamente à fonte. Conheço muitas pessoas que já disseram, já fiz isso 500 vezes, nada aconteceu. Se tem um vazamento em Copacabana, na Zona Sul, se na Zona Sul o negócio assim, você imagina aonde não é Zona Sul, sem dizer mais qualquer outra área. Porque na Zona Sul, a pessoa espirra lá, já tem gente para resolver. Agora não é todo mundo não, hein? Tem área na Zona Sul que está sofrida demais porque recebeu de fato um abandono. Então não precisamos ver isso aí, não pode deixar isso aí como uma coisa comum. O episódio de hoje é um marco de tristeza, de sofrimento, de angústia. Nós vamos orar aqui pedindo que Deus console aos familiares e abençoe por completo a todos aqueles que estão lá, gente que está ouvindo a gente agora e que não pode entrar em casa, gente que está com medo de ficar em casa, porque se não se fiscaliza o negócio antes de acontecer, quem é que nos assegura que depois que acontecer alguém pode dizer que eu posso entrar naquela casa que está tudo bem? Hein? Não dá medo?
Bom, brasileiros estão buscando educação financeira. Em momentos difíceis como o atual, a procura por conhecimento de como administrar o dinheiro é cada vez maior. Por isso, o ensino de educação financeira está em alta no país. E ele começa cedo. No Rio, são 40 escolas que incluem a matéria em seus programas ou incluíram a matéria neste ano, contra 9 no ano passado. Demoramos muito para valorizar a educação financeira. Você costuma conversar sobre dinheiro e administração com as crianças? Você tem um planejamento financeiro ou vai gastando o seu dinheiro conforme a necessidade surge, hein? Como é que vocês lidam com esse assunto? Eu acho que no Brasil ainda não é cultural lidar e tratar com o dinheiro e pensar em programar uma reserva. Na verdade, os técnicos de se pagar por aquilo que você recebe, né? Eu me pago 20% ou 10% do meu trabalho para que, se eu tiver longevidade, eu possa desfrutar lá na frente, né? Nós não temos a cultura de programar a faculdade do filho, nós não temos a cultura de programar a nossa velhice, a nossa aposentadoria, nós não temos a cultura de juntar para não pagar juro e comprar um bem que nós queremos. Então, acho que ainda está muito aquém o brasileiro, embora começando a pensar, porque a crise nos traz a isso, né? Então, quando eu tenho pouco, então eu quero tratar bem aquilo que eu tenho. Mas o brasileiro, quando tem muito, ele quer, na verdade, esbanjar mesmo, ele não se preocupa com amanhã, não. Existe um consenso entre todos os economistas que diz o seguinte: o ideal é você comprar à vista, porque você pode até conseguir um desconto. Mas olha só, essa matéria é fundamental. A educação financeira deveria acontecer, como infelizmente, estava falando com o pastor Derivaldo aqui em off, que as matérias OSBP, Organização Moral e Cívica, sumiram da grade curricular e deveriam até voltar, que dá uma ideia de civilismo, da ideia de princípios básicos, éticos, morais. Então vejam só, a questão da economia hoje no país é um problema sério e as pessoas devem procurar entender as suas finanças. Existem pessoas que têm o seu crédito consignado em folha de pagamento e a mais de 40% das suas finanças estão comprometidas com bancos. E às vezes a pessoa tem alguma coisa para fazer, um crediário, mal termina, já pega outro, porque tem alguém que fez uma promoção para comprar uma determinada coisa, um determinado objeto, vai e compra. E isso acaba trazendo um dano gravíssimo para ela, para sua vida financeira. Porque há um dano que acontece colateral. Exemplo, se o problema da família está relacionado à finança, toda a família sofre. Porque as contas não param, não esperam. Então, eu até entendo que isso é fundamental, até parabenizo a produção, porque esse item é fundamental entrar na grade curricular para ensinar até criança a valorizar a questão financeira. Que assunto esse assunto é muito bom, né? Agora vou dizer, eu tive uma formação muito boa, nasci num lar muito simples, mas fui bancário durante um bom tempo, trabalhei no Bradesco. E o que a gente se percebe, né, tive uma carteira de cliente muito grande, que essa questão, pelo fato de não ser cultural, o brasileiro sofre muito, né? Então a gente está atrasado. Os outros países, né, não estou aqui supervalorizando os outros países porque eu amo o Brasil. Agora eu acho que a gente perde sim em não colocar isso na cabeça da criança, né? Como lidar com dinheiro, dar 2 moedinhas, filho, isso aqui você gasta, isso aqui você guarda, né? Então, o pastor tá comentando aqui comigo a respeito dessa questão dos empréstimos. Tem a Miriam Leitão falando que 70% dos brasileiros estão endividados. Tudo isso faz parte de uma questão cultural. A pessoa não tem um hábito, né, de guardar dinheiro, de não ficar gastando dinheiro à toa. Então, acaba que nós vivemos num país que o povo é muito consumista, né? Então, acho que eu sou muito a favor, eu acho que a gente está até atrasado. Realmente, lamento que na minha infância não tive educação, também não tinha como ter educação, porque eu morava na roça. Eu vim ver dinheiro, pegar dinheiro com 17 anos. Eu saí da roça e entrei na Marinha. Pra que saber administrar o que não tem, né? É isso? Aí, Leninha, tá escutando o seu maridinho falando? Então nós não tínhamos isso, lamentavelmente. Agora, historicamente, vamos ver, no nosso problema é o seguinte, olha só, a partir de 79,
79, nós tivemos um governo que tentou incentivar a poupança. Incentivou a poupança, aquilo era muito bom e ia desenvolver uma mentalidade. Essa questão de poupança é muito importante, vou dar um dado, está no livro Previsão do Futuro. Em 2001 e 2003, a China foi para a poupança 51% de todo o salário pago na China. 51%. Parece que no Brasil foi 0,8%. Então, é uma questão de mentalidade. Então, no Brasil, tentou se desenvolver essa mentalidade. Só que chegou um governo, depois do ano 2000, chegou um governo que precisava de acelerar a economia. Aí fez o quê? Inclusive, estava falando, questão de consignado. Aí nós tínhamos direito a mais de consignado de 30%. Esse governo aumentou para 70%. Então, o que acontece? Todos os servidores federais tinham isso aí. Tinham a margem, podiam pegar como empréstimo, ter descontos correspondentes a 70%. A lei só permite 30%. Estava para aumentar, estava um projeto de lei para aumentar para 35%. Só permite 30%, mas aí por um acordo entre o governo e os bancos, aí foi permitido a margem chegar a 70%. E o que aconteceu? Tem um segmento aqui no Brasil, profissionais, que algumas estatísticas já mostrou, chegou a ter 81% do seu total comprometido em 70%. Aí não é depósito para guardar alguma coisa, é uma política que está estimulando o endividamento do brasileiro. Existem bancos que refinanciam a dívida. Você tem a dívida e eles então refinanciam. Isso é um estímulo político partindo do governo para gerar economia, para gerar dinheiro no mercado, porque o dinheiro não está no mercado, e aí eles estimulam essa prática. Essa é uma prática danosa que quase derrubou os Estados Unidos com a Aero, todos nós sabemos o fato acontecido. É uma bolha invisível que vai crescendo e as pessoas não terão como pagar as suas dívidas e não terão como sanar os seus problemas, porque o emprego vai sumir e aí essa dívida vai ficar e o negócio vai ficar ruim. No Brasil acontece o que acontece nos outros países subdesenvolvidos, né? Aquela cultura do mais vale um gosto do que um vintém. É tão difícil ver o dinheiro na mão que quando vê o mel se mela todo, não é verdade? Mas eu sou a favor dessa educação financeira, porque a gente pode ensinar nosso filhinho, né? Se só tem 2, como gastar esses 2? E aí a pessoa talvez entenda que se ela economizar mais do que ela gasta, ou seja, se ela não gastar mais do que ela recebe, já é um adianto grande. Mas não é isso que está sendo dito aqui, não. Isso é você ser competente com aquilo que você tem. Está dizendo aqui para você preservar. Até é uma possibilidade. Quem sabe a gente tem aqui na rádio um quadro específico para tratar sobre essas dicas de finanças, como é que a gente guarda, como é que a gente investe, o que é bom para ser feito, que tipo de coisa está dando certo ou não. Sei o que os ouvintes acham, quem quiser opinar, manda aqui a sua opinião sobre esse ponto também, para que a gente tenha esse tipo de espaço, uma vez que é mais do que guardar. Nós estamos falando de guardar, nós estamos falando sobre saber investir, e muita gente acha que não vai envelhecer, entendeu? Não vai envelhecer. E há muita gente hoje envelhecida que não se preparou para o envelhecimento. Acreditou que a aposentadoria que o governo dá, o governo não dá nada, que a aposentadoria que o governo é responsável, eles vão diminuindo cada vez mais. Basta observar os quadros que nós vamos ver e infelizmente vivenciar com gente em hospital, o tipo de tratamento que é dado com os idosos em hospital, o preço dos remédios, e cada vez fica mais alto. Se o idoso quer ter um plano de saúde, ele tem que ter muito dinheiro, porque o plano vai aumentando cada vez mais. Curiosamente, é claro, tem a maior uso, mas também é na hora que ele menos recebe. Então são aqueles paradoxos que você para e fala assim, puxa. A vida fica mais cara quando se menos recebe. É desse jeito? Bom, quero agradecer aos companheiros e a participação de vocês no nosso debate 93 de hoje, trazendo as suas opiniões sobre o nosso programa. Vamos aqui ao resultado final da nossa pesquisa 93. Pesquisa 93.
Então você acredita que o diabo pode possuir objetos de cristãos e através disso atentar a pessoa? 100% dos ouvintes disseram que não, 52% deles também disseram que não. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação no nosso debate 93 de hoje, pela sua colaboração, pelos seus posicionamentos aqui. Vocês nos ajudaram profundamente a fazer aqui o nosso debate 93 na nossa 93 FM. Esta aqui é a Rádio do Povo de Deus. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado, pastor José Derivaldo, querido. Um grande abraço ao senhor. Deus continue abençoando sempre. Um grande abraço para todo mundo. Quem mandar um abraço para minha esposa. Claro que ela está lá ouvindo, está torcendo por mim. E para nossa irmã diaconisa Helena Moura, da congregação Monte Sinai 2, do pastor Marcos. E aí minha irmã, que é praticamente minha mãe, a irmã Irani. E um bocado de irmãos, como por exemplo do Instituto Bíblico Aletia, que estão nos ouvindo, funcionar na igreja da pastora Léa Mendonça, do pastor Sérgio. E os alunos também do Instituto Bíblico Sião, na Igreja Nova Vida, do pastor Jason. Um abraço para todos vocês, para o irmão Reginaldo, que está lá na Paraíba, e todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo também, até lá nos Estados Unidos, em Coxville, Fort Lauderdale. Os irmãos sempre mandam um alô também pela internet, e estamos mandando um abraço para todos eles. Olha aí, para quem viu dinheiro só com 17 anos, como é que é o nome dos lugares aí? Coxville, Fort Lauderdale, tá de brincadeira. Nossa. Não, homem, Lenha. Não, e o pior é isso, internacional. Um parêntese aqui, quero pedir desculpas a Leninha Maria Helena, que é a digníssima esposa do pastor Derivaldo, que tá triste aqui comigo, tá? Porque eu falei do carro dele que só anda 20. Olha só, não pode, hein? Ela tá triste aqui, mas minha linda, te amo. Lembra, não, ele é todo feio por fora. Inclusive, eu não dou um banhozinho nele, às vezes esqueço de dar banho nele, mas por dentro ele funciona bem. São as intempéries da vida, né, pastor? Passa na vistoria todo ano. Passa na vistoria, aquele negócio de bota lá no cano de descarga, passa aí, naquilo tá vendo? todo ano. Então tá vendo, Leia? Muito obrigado, pastor Hélio André. Um abraço, querido. Obrigado, JR, obrigado, 93, é sempre muito bom estar aqui. Quero mandar um beijo para a Igreja Batista Nova Filadélfia, ali no Grande Rio, minha esposa, meu filho, e a todos que com muita alegria têm nos acompanhado, né? E nós temos tanta gente que canta aqui hoje, né? Delino, Leia, mas que vontade, né? Só que o Delino, de ouvir, né? De ouvir. Só que o Delino não sai mais do primeiro lugar, né? Dá licença. Olha então, né? Leinha Mendonça, muito obrigado, Leinha. Deus abençoe sempre. Gente, que prazer estar nesse debate, né? A gente se edifica, a gente esclarece dúvidas, a gente se diverte, a gente se alegra, está no meio de gente querida. Quero mandar um beijo para minha irmãzinha Lilian Mendonça, que fez aniversário ontem, para Luziana, que está fazendo hoje, para minhas queridas ovelhinhas Conceição, Lenita, não é minha ovelhinha, mas está ouvindo, que é a Leninha. Obrigada aí pelo carinho de todos vocês e os mais que eu não estou conseguindo anotar o nome de todo mundo. Um beijo para todos vocês. Maravilha, muito obrigado, querido pastor César Mello. Um abraço, meu irmão, Deus abençoe. Um abraço, pastor JR, Marcela. Hoje eu estou acompanhado aqui, muito bem acompanhado pelo presbítero Paulo Roberto e pela minha diaconisa Terezinha, pessoas da melhor qualidade. Eu quero mandar um abraço, JR, o pessoal de Campinas e Ubatuba, que estão conosco aqui, sabia disso? Opa. Gente da melhor qualidade, pessoal de Búzios, Bom Jesus, Itaperuna e as minhas queridas ovelhas em Guapimirim, lá no bairro de Parada Modelo da Metodista Wesleyana. Maravilha, aqui um ouvinte dizendo, olha, JR, eu tô aqui no Hospital do Estado Aloysio de Castro e não tem aqui uma série de coisas, está dizendo aqui, dificuldades grandes no hospital também, no Hospital de Cardiologia no Maitá. Quero agradecer a ouvinte aqui, estou trazendo essa palavra, a gente está sempre reiterando aqui as dificuldades na área da saúde do nosso estado, seja muitas vezes em hospital público e às vezes no hospital particular. A situação está grave nesta área e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Delino Marçal, obrigado, querido, Deus abençoe. Obrigado, JR, quero agradecer vocês pelo convite, por me permitir estar aqui com vocês. Uma manhã de muito crescimento, aprendi bastante. Agradecer aos ouvintes, quero mandar um abraço aqui para minha esposa,
que deve estar me ouvindo de alguma forma aí. E agradecer a todos os irmãos e dizer que hoje à noite eu vou estar lá no Barra Shopping, fazendo um lançamento do meu novo CD, Nada Além da Graça, que é o CD que tem Deus é Deus, Fiel é Deus e tantas outras canções. E quero convidar todos os ouvintes, e vocês também estão convidados. Eu sei que vocês estão, os pastores aqui, a Leia, todos têm suas atividades, mas quero lançar o meu convite aqui e agradecer vocês por esse momento. Deus abençoe a todos. Querido. Só para dar aqui o serviço completo para os nossos ouvintes, Delino Marçal estará com banda na FENAC no Barra Shopping, FENAC do Barra Shopping, com as suas canções abençoadas. Hoje a partir das 7h da noite, a entrada é franca. Você chega, já tem um banner dele lá, já tem bastante tempo. Você chega logo na entrada, já tem um banner dele e vai ter um lugar específico. Você vai entrando, você vai se informando. Chega cedo para que você tenha o seu lugar tranquilamente ali. Se não der para ficar sentado, fique em pé, porque vai ser bom demais também. A partir das 7h da noite, hoje, Delino Marçal estará com banda na FENAC Barra Shopping, mostrando as suas lindas canções do seu primeiro CD pela MK Music, Nada Além da Graça. A partir das 7h da noite, a entrada é franca e você pode participar com a gente. Muito obrigado aos queridos companheiros. Deixa eu mandar um abraço aqui. Nós temos aqui, dentre muitas pessoas que passam aqui pela a Rádio 93 FM, pela nossa MK, as pessoas vêm, prestam um serviço, trabalho. Eu quero mandar um abraço para esses trabalhadores que estão nos ajudando aqui em pequenas obras que estão sendo feitas. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Eduardo, que é um deles. O Eduardo tá mandando um abraço para sua esposa, para os seus filhos. É uma tropa, viu? Caroline, Mateus, Camila, Júlia e Maria Clara. E a Caroline, uma das filhas dele, tem 17 aninhos e ela é uma menina de Deus. Ela é dirigente do grupo infantil. Eu quero mandar um abraço para ela, para o pessoal da Igreja Assembleia de Deus do Ministério da Restauração, para o pastor Johnny dos Santos. Pastor Johnny, o senhor é muito amado pela Caroline, pelo Eduardo, por essa família e por todos nós da 93 FM. Então, deixa eu mandar um abraço para o pastor Johnny e mandando um abraço para o senhor, pastor. Tô mandando um abraço para toda a igreja e para todo mundo que valoriza esse trabalho infantil que tem hoje como dirigente do grupo a nossa querida ouvinte Caroline, a quem eu quero mandar um grande abraço. Ela que está em Senador Camará acompanhando a gente, essa audiência maravilhosa. Muito obrigado por você nos acompanhar. Nós vamos orar juntos nessa hora e vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração, minha gente. Sabe por quê? Porque quando nós tratamos aqui um tema, nós vamos lembrando aqui das lutas e das dificuldades do nosso povo. Por exemplo, quando você fala sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo e tudo aquilo que acontece na vida dela, a gente sabe o quanto é fundamental que você esteja ali firmado na rocha, na palavra do Senhor. Lemos aqui, reafirmamos e o consenso foi esse: aquele que é de Deus, o inimigo não lhe toca. Aquele que é de Deus, nascido de Deus, gerado pelo Senhor, firme a sua vida no altar de Deus e desfrute dessa gloriosa presença de Deus. Que Deus abençoe o nosso estado com as mudanças que o nosso estado precisa ter. Estou lembrando aqui sempre da área da saúde e das dificuldades que muita gente enfrenta. Nós vamos lembrar também, queridos, daqueles que estão desempregados e hoje, infelizmente, tantas pessoas que estão nos acompanhando sofrem na busca de um lugar de emprego. Ouvintes nos pedem oração por esse assunto. Nós estamos orando porque cremos nessa ação de Deus e a rádio tem um quadro chamado Porta Aberta 93. que é um festival de empregos que a rádio oferece. A rádio entra em contato com essas empresas que trabalham com isso, apresentando. Fique ligado na programação da 93 FM. O Porta Aberta é uma bênção de Deus para anunciar essas novas portas de emprego. Quem sabe seja a sua recolocação no mercado de trabalho. Vamos orar por aqueles que não sabem administrar as suas finanças e precisam aprender. Mas hoje, de maneira especial, nós vamos orar por esse povo sofrido da fazenda Botafogo. Por gente que ficou sem entes queridos e aí precisa ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer um que perca alguém que ama, sabe como é difícil lidar com o vazio. Somente preenchido pelo Espírito Santo de Deus, que há de nos consolar conforme a promessa de Jesus Cristo e o testemunho de todos nós. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pedindo que Deus abençoe a cada um deles. E vamos incluir nessa oração os profissionais da área de saúde. Quantos deles? Médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos, pessoal que trabalha dentro dos hospitais, que precisa atender a todo mundo, às vezes não tem material para atender. Pelo amor de Deus,
Vamos orar juntos por esse assunto. Pastor Hélio André vai orar conosco, nós vamos juntos em oração, nós somos uma família, e como família nós estamos diante daquele que é o Pai nosso. Senhor, nós queremos rogar dos céus graça e misericórdia, sobretudo por essas pessoas, essas famílias que ficaram e perderam seu ente querido. Uma mãe que vai ao hospital, foi conduzida ao hospital em estado grave, perdeu sua filha de 13 anos, sem ainda saber, ela será comunicada do falecimento. Que dor, Senhor, que dor. Pai, que o teu Santo Espírito, que é bondoso, que é consolador, que está nas nossas horas mais difíceis conosco, que intercede com gemidos inexprimíveis, possa consolar esses corações, essas famílias, desse tão trágico acidente. Te pedimos por aqueles que estão nos hospitais, te pedimos pelas crianças no orfanato, cujo coração está sentido por causa da falta de um afago, de um carinho, de uma referência, de pessoas que as ames de verdade. Pai, este mundo tão longe por causa do pecado de ti tem sofrido tanto, consequência do seu pecado. Nós queremos pedir que a urgência de Jesus Cristo, através da igreja que é proclamadora, possa alcançar a muitos, milhares, milhões, porque assim sendo, essas pessoas serão novamente reconduzidas a Deus e aliviadas das suas lutas, das suas demandas da vida. Muito obrigado por esse dia. Toma conta dessas vidas, nós as colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.